Bom dia, meu povinho do 7º ano. Vamos para nossa revisão das relações ecológicas e dos biomas para a gente ficar fera e fazer nossa avaliação e tirar uma notinha, ó, maravilhosa. Então, vamos começar com a nossa relação ecológica. Relação ecológica é a relação entre os seres vivos e ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Intraespecífica se for uma relação entre animais da mesma espécie. E interespecífica se for uma relação entre animais de espécies diferentes. E essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônica é quando ninguém leva prejuízo, tá bom? E desarmônica é quando pelo menos um leva prejuízo ou os dois, tá bom? Então, a primeira relação aí, a gente começou pelas relações interespecíficas, aquelas com espécies diferentes. O primeiro que a gente viu foi o comensalismo, que é quando uma espécie é beneficiada e a outra não leva prejuízo e nem benefício, tá bom? A gente viu o exemplo do tubarão e da rêmora, que a rêmora fica ali do lado do tubarão comendo os restos de comida que ele deixa passar. A rêmora está se beneficiando, porém não prejudica o tubarão, mas o tubarão também não leva benefício. Então, a gente chama de comensalismo. É uma relação aí por comida, mas somente um é beneficiado e o outro não leva prejuízo e também não leva benefício, tá bom? No livro de vocês aí, eles falaram, o exemplo é da formiga, né? Daquela formiga pretinha, né? Formiga escorreirão, que elas abandonam a casa delas, né? Mas vai todo mundo lá em grupo. Então, quando sai aquela formigalhada todinha, os outros animais começam a sair das suas tocas, os outros insetos, e aí os pássaros fazem a festa, tá bom? Então, as formigas, elas não são beneficiadas, nem são prejudicadas, mas elas acabam beneficiando quem? Os pássaros. Então, comensalismo, duas espécies diferentes, onde uma é beneficiada e a outra não leva nada. Depois vem o inquilinismo, também interespecífica, onde uma espécie vive sobre a outra, procurando, né, abrigo, mais luminosidade. Ela só fica ali só como uma inquilina mesmo, uma ótima inquilina, porque ela não prejudica a arvorezinha que ela está. No comensalismo é uma relação por alimento. Aqui no inquilinismo não, é por abrigo, por luz, tá bom? Então, inquilinismo é quando uma espécie vive, né, sobre a outra, né, como se fosse uma inquilina mesmo ali, e não por busca de alimento, mas sim por luz, para melhorar, né, para ter uma fotossíntese melhor, e por abrigo também. Então elas ficam lá, as orquídeas ficam lá em cima no topo das árvores, quietinhas ali, pegando só aquela luz do topo das árvores e se beneficiando, mas elas não prejudicam a árvore onde elas estão hospedadas, tá bom? Depois, mutualismo é uma relação interespecífica, né, entre duas espécies diferentes, porém, essa relação entre esses dois indivíduos é obrigatória, tá bom? Para a sobrevivência dos dois. A gente viu o exemplo dos líquens, que é fungo com alga, onde um necessita do outro para sobreviver. Se eles viverem sozinhos, se separar, eles morrem. Então, mutualismo é obrigatório essa ligação entre as espécies. Na protocooperação, já não precisa dessa ligação toda. Se elas se separarem, elas não morrem. A protocooperação é só uma ajuda,
tá bom? Eu ajudo você, você me ajuda, mas a gente pode viver separado. É o caso do jacaré e do pássaro palito. O jacaré abre a bocona lá e o pássaro palito fica só palitando o dente do jacaré, tirando as carnes que estavam ali, né, incomodando o jacaré. E ao mesmo tempo o pássaro palito está, ó, se alimentando. Mesma coisa do paguro e da anêmona. O paguro entra ali, né, naquela concha vazia do crustáceo e a anêmona fica ali em cima daquele crustáceo, daquela concha, aquela concha vazia. O paguro, ele vai andando e levando aquela concha junto com ele e a anêmona em cima. A anêmona, ela está, né, surfando, ela está andando por caminhos que ela não andava, né, porque ela é céssio, e aí vai aumentar o seu lugar, né, de pegar alimento. E ao mesmo tempo a anêmona está protegendo o paguro porque os seus tentáculos, tá? Os seus tentáculos, eles produzem uma substância urticante e aí nenhum predador vai chegar ali perto. Então, um tá passeando e pegando alimento em áreas onde ela não iria e o outro está sendo protegido, né, pelos tentáculos ali da anêmona. Então, é um ajudando o outro, mas eles podem viver sozinhos. Então, protocooperação. Depois nós falamos sobre predação, quando um indivíduo mata o outro para comer, tá bom? Então, um indivíduo de espécie diferente vai matar o outro e vai comê-lo. Predação. O herbivoria é quando o animal se alimenta de vegetais para, né, para comer, se alimenta para comer, ó, se alimenta de vegetais. Então, ele pratica herbivoria. Na predação, um vai comer o outro, vai matar o outro para comer, e na herbivoria eles comem vegetais. O parasitismo, uma espécie vai parasitar outra. A intenção do parasita não é matar o hospedeiro, porque senão ele morre também, né? Vai ficar sem alimento, mas às vezes acaba sim prejudicando esse hospedeiro, tá bom? Podem ser endoparasitas quando estão dentro. Eita, calma aí que eu vou acender a luz, gente. Mexi aqui, plim, pronto, voltou a luz. Pode ser endoparasita, quando está dentro do corpo, tá bom? Do parasita. Ai, meu pai eterno! Caramba, peraí. Pronto, acho que agora não vai cair mais a luz, não. E ectoparasita, quando está fora do hospedeiro. Carrapato, piolho, tá bom? Competição. Pode ser intraespecífica e inter também. Então, competição, os dois, com certeza, vão sair no prejuízo, porque um vai sair machucado, mas o outro também vai levar uns arranhões. Então, acaba os dois saindo prejudicados. Então, competição, eles competem por comida, por espaço, lugar, habitat, parceira. Então, a competição, os dois levam prejuízo e pode ser intra ou interespecífico, tá? Da mesma espécie ou espécie diferente. Agora nós vamos falar sobre interações intraespecíficas, que é da mesma espécie. Nós temos dois exemplos, sociedade e colônia. Na colônia, os indivíduos têm que permanecer grudadinhos. Eles todos se ajudam, têm um trabalho, mas tudo que cada um faz é para o bem da colônia e eles não podem viver sozinhos. Na sociedade, né, já é diferente. Todo mundo tem o seu trabalho diferenciado, porém, eles não precisam estar juntinho, grudadinhos para a sobrevivência dos indivíduos. Eles podem trabalhar sozinho e depois cada um para o seu canto, tá bom? Então, essa é a diferença. Colônia, tá? Exemplo, caravela portuguesa, os corais e sociedade. Grupo de pessoas, né, de indivíduos da mesma espécie, onde todos trabalham para o bem-estar da sociedade, mas eles podem viver separados.
Agora, então, nós vamos falar sobre os biomas, tá bom? A gente falou aí sobre o Amazônico, Atlântico, Cerrado, Caatinga, Pradarias e Araucárias. Então, a gente vai falar rapidinho algumas características mais importantes de cada bioma. Começando aí da Mata Atlântica. A Mata Atlântica se estende aí ao longo do litoral brasileiro, tá bom? E o que acontece? Tem apenas 7% da sua mata original, porque ela foi muito devastada por causa da agricultura, tá? Das plantações. Então, hoje, mata original mesmo só tem 7%. Passando agora para o domínio amazônico, onde falamos da nossa floresta amazônica, né? Uma floresta aí, a maior floresta tropical do mundo, marcada por muito calor, chuvas. Ela é caracterizada aí por um clima equatorial e mais de 19% da sua área original já foi realmente devastada pela ação humana, que eles cortam árvores, os madeireiros e fazem a bagunça toda que eles querem lá na floresta amazônica. Então, mais de, vamos dizer assim, 20% da mata original já foi devastada. Então, ela tá, né, tenta na medida do possível preservar, mas ela é muito extensa, né, muito grande. Então, os homens maus, né, sempre conseguem um lugarzinho e aí para lá e vamos cortar a árvore aqui, vamos devastar ali. E aí, às vezes, quando os guardas florestais, a polícia, né, florestal chega, já tá feito o estrago. Então, a gente tem que realmente estar preservando essa grande biodiversidade que temos lá na floresta amazônica, né? Muitas espécies de animais e vegetais diferentes. Então, esse aí é o nosso bioma amazônico, tá bom? Vamos passar agora para o Cerrado, que é um bioma muito importante também, composta por árvores, né, pequenas, espaçadas, né, uma aqui, outra ali, arbustos, e sofre também, sofre não, né, ela tem períodos de fogo, onde o fogo é controlado, tá bom? Que aí dá corda, ela tá no estágio de dormência e aquele fogo passa para estar despertando as árvores do cerrado. E esse fogo, ele é controlado, mas, né, com certeza acontecem fogos que é colocado e acaba sendo descontrolado e sofre queimadas e tudo mais. Então, o cerrado ele também já foi muito prejudicado por esse tipo de queimada que o homem faz realmente por má fé mesmo, né? Coloca para destruir ou às vezes coloca o fogo e sai do controle. Então, esse aí é o nosso cerrado. A caatinga é composta por plantas que acumulam muita água, tá? Com espinhos e típico lá do Nordeste, né? Do clima semiárido. Então, uma vegetação também que existem pouquíssimas árvores, uma aqui, outra ali, mas vegetação rasteira mesmo, composta pelos cactos, palmas, tá bom? E que mais? Os solos são rasos e as plantinhas lá da caatinga, geralmente elas acumulam água dentro dela e suas folhas são modificadas. Elas são folhas bem pequenas que evita a perda de água, porque as plantinhas no caatinga, né, muito quente. Então, quanto menor for a perda de água, melhor para a plantinha. E lembrando que a Caatinga é cortada por um rio muito importante, que é o Rio São Francisco, que abastece aquela região ali. E hoje, com as obras da transposição do Rio São Francisco, né, várias, né, comunidades, vários lugares estão recebendo água vindo do Rio São Francisco. Então, esse é um rio muito importante para o povo lá, principalmente do sertão, do Nordeste, que é onde vive lá, onde é a maior parte aí da caatinga. Depois nós falamos dos pampas,
tá bom? Que é as pradarias, principalmente lá, ó, pega todo o estado aí, localiza-se no sul do Rio Grande do Sul. É como se fosse campo mesmo, igualzinho um campo. Não tem muitas árvores grandes. E a gente também pode chamar de campos sulinos. Então, as árvores são baixas, né? Bem raras, servem para pastagem de animais. O solo é fértil e a vegetação predominante, ó, gramíneas e arbustos de pequeno porte e espaço. Um aqui, outro ali. É como se fosse um campo de futebol mesmo, tá bom? E depois vem o domínio das araucárias, são aquelas árvores, né, os pinheiros. Principal bioma aí, ó, Mata das Araucárias. Que mais? Clima ameno, solo em geral é fértil e a floresta apresenta 3 estrados definidos aí. Tem o mais alto, que aí, claro, vai pegar maior quantidade de luz. O segundo, que é denso, formado principalmente por arbustos. E o mais baixo, formado por plantas rasteiras, que pega menor quantidade de luz aí. E esse bioma estende-se, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, pega toda a região sul e um estado aí do sudeste. Então, Floresta das Araucárias. Chegamos no Pantanal. Falta um. Chegamos no Pantanal. Pantanal, ele é um bioma que é alagado, tá? Tem meses que ele fica seco, tem meses que ele fica alagado. E ele fica alagado por ocasião das cheias dos rios. Não esqueçam, não é água dos mares. Ele fica cheio por ocasião da água dos rios. Então, quando o rio tem o seu nível aumentado por causa das chuvas, algumas partes do Pantanal é inundada. E para finalizar aí, a gente fala do manguezal, tá bom? Que é o berçário aí para novas espécies, onde os peixes botam lá seus ovinhos. E aí, o que acontece? O manguezal, ele também é inundado, mas aí é por causa da cheia das marés. Já é os mares, tá? Mares e oceanos. Então, lembra, mares e oceanos, manguezais. Água dos rios, né? Cheia dos rios, Pantanal. Os manguezais no Brasil são encontrados do Amapá a Santa Catarina, tá bom? E é composto por uma lama preta, a água salobra, né? Que é menos salgada que a água dos oceanos e mais salgada que a água dos rios. É aquela água, né? Mais ou menos, nem tão salgada, nem tão doce, tá bom? Então, esse aí é os nossos manguezais. Se encontram mais na parte litorânea, tá? Região litorânea, próxima aí aos mares mesmo. E a gente pode encontrar vários mariscos, crustáceos, eles que vão lá, né? Os homens vão lá no manguezal, não sei se vocês já viram, enfia a mão lá e tira lá o caranguejo de lá de dentro. Tem que ter coragem, né? Levar uma mordida com aquela pata daquele caranguejo é complicado. Então, a gente fizemos um resumo bem rapidinho sobre os biomas e sobre as relações ecológicas. Qualquer dúvida, bota aí, escreve aí que a gente tira essas dúvidas, tá bom? E prestem atenção na hora de fazer o exercício. Não sai apertando qualquer coisa que não tem volta não, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês e até daqui a pouquinho vou ficar de olho na notinha de vocês, tá bom?